podemos então começar. Agora vamos ter a palestra dada pelo Miguel Palhas, um orador da Subvisual, e o nome da palestra é Don't Use Vim. Passo-te a palavra, Miguel. Ora, obrigado. Antes de mais... Ui, calma. O que é que eu fiz? Desktop 1. Está aqui. Estão a ver o meu ecrã, certo? O Sim, terminal. consegue-se ver. Sim. Olha, o overlay cinzento desapareceu. Por Fantasticamente. alguma razão, sim. Sem tinha a fazer nada. Pronto. Ok. Eu, como já disseram, sou Miguel Palhas, trabalho na Subvisual e tenho 0 slides para esta apresentação. Isto em parte porque é semi-improvisada e em parte porque queria aproveitar para fazer uma coisa que, como estamos neste formato remoto, que apresentar uma coisa que normalmente é mais difícil de mostrar em pessoa, live demos e por aí fora. Portanto, os meus slides são estes. Eu trabalho nesta empresa Subvisual, está aqui o site se quiserem ver, e eu sou esta pessoa, se quiserem ver ou seguir, e é isto que eu tenho a nível de slides. Muito obrigado, boa tarde. Não, estou a brincar. Antes de mais também, a talk aqui vai ser passada sempre aqui no terminal, porque eu vou basicamente demonstrar coisas, era isso que eu tinha planeado. Queria saber primeiro se a nível de font size está suficiente, se conseguem ler. Acho que sim, eu consigo ver perfeitamente. Okay. Sim, vê-se bem. Ok, obrigado. E queria, pronto, também não sei se me deixam fazer isto ou não, mas se quiserem interromper a qualquer momento para fazer perguntas, como isto vai ser, como não há provavelmente slides, eu vou estar a mostrar umas quantas coisas. Se quiserem interromper a qualquer momento e perguntar alguma coisa, por mim estão à vontade. Eu também vou tentar fazer a talk. Eu fiz a talk, apontei para 30 minutos, porque acho que queremos todos ir almoçar também. E também para não vos maçar muito. Portanto, qualquer altura que queiram fazer questões, ou durante a talk ou no fim, estão à vontade. Mas para fazer questões é preciso saberem sobre o que é que a talk é, para começar. A talk não é sobre Vim, daí o título. Eu reforço isso porque a talk vai ser passada quase exclusivamente dentro do Vim, contraintuitivamente. Isto é uma talk, eu já dei uma versão parecida no CodeBeats há uns anos, uma versão ligeiramente diferente desta. E como é o tipo de coisa que se calhar eu gostava de ter sabido a priori quando estava se calhar quando estava na nossa situação na universidade, também estudei aí na UEM, é uma talk que eu às vezes dou nestes contextos, que é basicamente sobre produtividade, sobre como escrever código de uma forma mais produtiva e sem perder a quantidade de tempo em coisas menos úteis que eu perdia em anos passados, vá. É uma coisa que eu me foco muito em produtividade, em otimizar o meu ambiente de trabalho, o meu editor de texto para conseguir fazer o máximo possível, para eliminar tarefas repetitivas, para não ter que fazer tarefas que o computador pode fazer por mim e por aí fora. E a talk é um bocado por aí. Como introdução, vou usar 2 projetos como exemplo. Tenho aqui um Hello World, que é uma coisa feita em Rust, que não tem nada de especial. Fiz exclusivamente para esta talk. E vou se calhar usar aqui um outro. Pessoal, Sim? mas afinal está a funcionar, está tipo helpdesk ou nem por isso? Tipo, se Maria, as pessoas já conseguem ver. Maria, estás na chamada Zoom. Estou só ali a fazer figura de urso. Okay, sim, Maria, estás na chamada Zoom, Maria. Ok. Será que... Ok, já está resolvido. Ok, pronto, intervenção muito pertinente, gostei. Pronto, como eu estava a dizer, eu vou usar provavelmente estes 2 projetos para exemplificar algumas coisas. Isto é um Hello World, é uma coisa feita em Rust só para esta aplicação. E isto é uma biblioteca que eu tenho em Elixir. Isto é Rust e Elixir, se calhar são linguagens que provavelmente quase toda a gente aqui nunca pegou, mas por isso é que eu estou a explicar, o foco aqui não é no código em si, é nas ferramentas que eu uso no editor de texto, e tudo o que eu vou mostrar aqui, tanto em Rust como para Elixir,
são ferramentas que existem equivalentes para, tanto quanto sei, para todas as linguagens que possam imaginar. Os plugins de editor de texto funcionam os mesmos, é só uma questão de configurar para a linguagem específica. Portanto, não se foquem muito no código, o pouco que forem ver é bastante perceptível. Ora bem, então há sobretudo 3 coisas que eu faço frequentemente e que acho que toda a gente faz enquanto está a escrever código, e que, na minha opinião, faz sentido otimizar ao máximo. A primeira é encontrar ficheiros, ou seja, não o próprio ato de escrever código, isso já depende de quão rápidos vocês podem ser a escrever um teclado. Também tenho opiniões sobre isso, sobre teclados, mas isso se calhar fica para outra talk. Mas o ato de encontrar ficheiros, porque, por exemplo, vejo sempre muita gente a fazer o equivalente de abrir o IDE, ou o que quer que seja que usam, ou até o explorador de ficheiros, abrir aquele explorador de ficheiros aqui ao lado, ir aqui com o rato, abrir pastas e andar aqui a navegar à procura do ficheiro específico, abrir o ficheiro, depois querem mudar de ficheiro, voltam a abrir a coisa, procuram o ficheiro que querem e por aí fora. E tudo isto, aliás, se for feito com o rato, que não é o que eu estou a fazer aqui, é uma tarefa que às vezes demora ainda mais tempo. Obviamente não aqui, que isto é um repositório com dois ou três ficheiros, mas em projetos maiores, se vão estar sempre ali a ir com o rato ao explorador de ficheiros, perde-se muito tempo, apesar de não parecer. A minha opinião é que se de cada vez que querem mudar de um ficheiro para o outro, perdem ali 2 ou 3 segundos à procura da tab ou no explorador de ficheiros à procura da coisa concreta para clicar, esses 2 ou 3 segundos, apesar de serem pouco, acumulam-se para muito tempo e fazem-vos perder o contexto, fazem-vos trocar de tarefa no vosso cérebro, porque agora já não estão no ato de escrever código, já estão no ato de encontrar o ficheiro, e esse context switching é o que dificulta ainda mais. A segunda coisa é formatar código, que é uma coisa que eu fazia imensa à mão quando estava na universidade, que consiste basicamente em ser picuinhas. Eu não sei se vocês são ou não, eu sempre fui, mas se, por exemplo, se isto estiver assim formatado com demasiados espaços, ou se houver aqui linhas a branco a mais, eu não vou querer isto, vou querer isto bem formatado. Depois daquelas discussões, como se calhar em C assim costumava haver muito, se as chavetas ficam aqui, se ficam aqui. No caso de JavaScript, se leva ou não pontos e vírgulas no final. Uma série de coisas sobre como formatar o código que acaba por não ter impacto no resultado final. O código funciona na mesma, mas por uma questão de legibilidade, para tornar tudo mais legível e consistente, também é importante manter esta formatação consistente, vá. E ter que fazer isto à mão é uma tarefa que eu jurei para nunca mais ter que fazer. Eu hoje em dia sigo um bocado a filosofia que eu quero o código formatado, mas se tiver eu que o formatar, então já algo está mal. Quando tem que ter tudo 100% automatizado. E a segunda coisa é correr testes, que é uma coisa que eu também faço frequentemente. Eu faço o que se chama Test Driven Development, em que eu corro os testes relevantes, executo os testes automáticos sempre, quase a cada linha de código que escrevo, às vezes, dependendo do que estou a escrever uma linha de código, correr 1 ou 2 testes, mudar, correr outra vez e por aí fora, para ter sempre aquele feedback imediato que a coisa está a correr. No caso deste projeto, por exemplo, eu posso chamar cargo teste e isto vai-me correr 2 testes, porque este repositório só tem 2 testes, mas podia ter centenas deles. E eu provavelmente quero fazer isto dezenas e dezenas de vezes enquanto estou a escrever código. Eu não sei se testes automáticos é uma coisa que o pessoal aqui está habituado a fazer, mas se não está, se calhar devia se habituar para quando chegar ao mundo do trabalho. Ora, pronto, isto é o contexto de quase as 3 coisas, as 3 ações que eu queria falar. Sobre ferramentas, eu vou passar o tempo todo dentro do Vim, porque é o editor de texto que eu uso. Apesar do título da talk ser Don't Use Vim, porque acho que hoje em dia já não se justifica assim tanto usar Vim, que tem uma curva de aprendizagem tremenda. Eu uso o Vim porque estou aqui preso há 10 anos, já o aprendi a usar, já estou demasiado coupled a isto, já não quero outra coisa. Vocês ainda vão a tempo de salvar. E hoje em dia há editores de texto
em que dá para fazer o mesmo que o Vim, talvez até mais, ou pelo menos de forma diferente, e já não é preciso perder tanto tempo a configurar e a aprender coisas. Portanto, só um minuto aqui. Pronto, duas ferramentas para começar agora a introduzir certas coisas que eu ia falar. Há duas ferramentas que eu uso indiretamente para resolver alguns destes problemas que eu falei aqui, de encontrar ficheiros e por aí fora, e que pode fazer sentido também investigar se quiserem adaptar alguma dessas coisas. Uma delas é o FZF, que é uma ferramenta de linha de comandos que FZF significa Fuzzy Finder, basicamente, e permite-me encontrar ficheiros sem ter que saber o nome exato deles. Por exemplo, neste caso aqui, se eu correr o FZF, ele abre-me aqui uma lista que neste momento tem a lista toda de ficheiros do repositório. Se eu começar a escrever, ele vai-me filtrando por ficheiros que fazem match de alguma forma àquilo que eu escrevi, mas que não precisa de ser exatamente o que eu estou a escrever. Por exemplo, eu posso escrever functions, mas eu posso escrever functions, qualquer coisa, e ele faz o que se chama fuzzy find disso, e é o que me permite encontrar resultados. Isto depois integra com o Vim, como eu vou mostrar mais à frente, para ter este mesmo efeito, mas dentro do editor de texto. Enquanto que aqui, se eu escolher aqui isto, ele não faz nada, apenas me devolve o nome do ficheiro que encontrou. Isto depois dá para integrar dentro do Vim. E depois há o ripgrep, que o nome da ferramenta é assim, ripgrep, mas na realidade o comando é só rg, em que se eu procurar por uma string, ele mostra-me dentro do repositório atual todas as ocorrências dessa string no código. Isto é fixe porque eu posso estar à procura não só de ficheiros pelo nome, mas também porque quero encontrar, sei lá, quero ir para o ficheiro onde está declarada esta função, ou quero ver todos os sítios em que esta função é chamada. E isto é extraordinariamente rápido, já agora, tanto o FZF como o ripgrep. Aliás, se eu for aqui para a homepage, para a minha home, em que já não tenho só aqueles dois outros ficheiros, tenho milhares deles. Se eu procurar aqui por add, isto, ok, encontrou-me milhares de resultados. E isto funciona tudo dentro do Vim também. Que é para onde eu vou agora. Pronto, eu dentro do Vim, o meu Vim também ele já tem um bocado de personalização em cima. Não é, provavelmente é ligeiramente diferente do Vim que vocês abrirem by default no vosso computador. Mas eu tenho aqui uma série de atalhos configurados, como por exemplo tenho Ctrl F, acho que vocês podem ver aqui em baixo as teclas em que eu carrego. Se eu carregar em Ctrl F, abre-me aqui uma espécie de uma janela em que me aparecem basicamente todas as linhas de código que existem no repositório e que eu posso ir filtrando da mesma forma como eu estava a dizer. Por exemplo, se eu escrever aqui functions um bocado mal escrito, ele encontra-me, neste caso também encontrar o próprio ficheiro functions, todas as linhas. Se eu escrever add, abrir parênteses, ele vai-me encontrar todos os sítios em que eu estou a usar a função add. Eu posso escolher um deles e saltar para ele. Ou também o Ctrl P, que faz a tal coisa do FZF que eu estava a dizer, em que eu posso procurar aqui um ficheiro e saltar diretamente para ele. Ou posso também, se eu quiser, abri-lo aqui ao lado, abri-lo em splits horizontais ou verticais e navegar entre eles também facilmente. Isto tudo, tanto este comando para encontrar ficheiros como este comando, Ctrl F, para encontrar o conteúdo de ficheiros, isto estão a usar exatamente o FZF e o ripgrep que eu falei fora do Vim. A única diferença é que estão integrados dentro do Vim com um plugin e dá-me esta interface mais bonita, em que até conforme eu navego aqui na lista consigo ver uma preview do ficheiro antes sequer de entrar nele. E é muito isto que eu faço. Eu tenho aqui um explorador de ficheiros em que eu posso ver a lista, posso abrir pastas e por aí fora, e pronto, para criar coisas até pode ser por aqui que eu faço, mas quando é para navegar entre ficheiros, eu provavelmente faço algo tipo isto, em que eu muito rapidamente escrevo uma versão abreviada do nome do ficheiro e salto diretamente para ele
sem ter que saber o nome exato, sem ter que saber o caminho de pastas em que ele está e por aí fora, ou às vezes sem ter que saber o nome, se eu quiser simplesmente ir para a declaração da função add, eu sei que é um fn add e está logo aqui o primeiro resultado e vou lá ter direto. Ou então ainda, e aqui entrando já no segundo ponto que eu ia falar, que isto é com um plugin, não sei agora se posso escrever aqui em algum lado, só escrever aqui, isto só para deixar aqui listado os plugins que eu estou a falar. Portanto, primeiro foi o FZF, depois foi o RE, que na realidade chama-se RipGrep, e isto tudo para falar da questão de encontrar ficheiros. A segunda questão era a questão de formatar código, que como eu estava a dizer, se estiver aqui espaços a mais ou linhas em branco, coisas assim, que tornam o código mais difícil de ler e cria um bocado de atrito visual que torna tudo mais difícil de trabalhar. Existem ferramentas hoje em dia, aliás, eu vou fazer de outra forma, vou abrir aqui, já vou explicar porquê. Oops. Source functions. Pronto, vou só acrescentar aqui um bocado de lixo. Acrescentar aqui lixo, se calhar acrescentar aqui um comentário também. Espaço em branco a mais. Estas chavetas. Vou pô-los aqui para baixo. Pronto. Este cheiro está todo desformatado, está cheio de lixo ali para o meio. O segundo ponto que eu tinha falado era a questão de formatar código, que é algo que eu também sou bastante picuinhas, e que antigamente isto era necessário fazer tudo à mão, se calhar no tempo que eu estava na universidade chegava a ser um grande problema. Hoje em dia eu não me preocupo de todo com isto, porque todas as linguagens que eu uso têm um formatador de código que automaticamente, em que eu defino uma série de regras, ou às vezes nem defino nenhuma e uso os estándares da comunidade, e o código é todo formatado por mim. Por exemplo, exato, como eu disse, o ficheiro neste momento está todo desformatado. Neste caso isto é um ficheiro de Rust. Eu sei que o formatador de Rust é o Rust Formatter. Se eu chamar o Rust Formatter para este ficheiro, ok, ele vai-me encontrar um comentário que não devia estar lá. Deixem-me, isto não funciona assim. Deixem-me só tirar o comentário. Se eu correr o formatador, ele não me dá output nenhum, mas se eu agora for ver o ficheiro já está limpinho, já tirou todos aqueles passos a mais, pôs as chavetas no sítio certo, sem eu ter que fazer qualquer trabalho manual. Pronto, isto é o que acontece correndo o Rust Formatter manualmente, mas o que acontece é que ele também integra no próprio editor de texto. Ou seja, se eu voltar aqui e voltar a acrescentar aqui espaços ou calhas, e voltar a pôr a chaveta aqui para baixo, por exemplo, isto com um plugin que eu tenho aqui, que é o... aliás, são dois, na verdade. Neste caso, acho que é o CockNVim. Isto é um plugin que também integra para Rust, Elixir, C, acho que qualquer linguagem que possam imaginar, e permite que eu agora, ao gravar o ficheiro, ele automaticamente corra o Rust Formatter e simplesmente limpa o código todo. E isto é uma coisa que acontece praticamente instantaneamente. Podem ver que assim que eu gravo o ficheiro, ele corre o Rust Formatter, o ficheiro é atualizado e eu nunca chego a ter aqui lixo nenhum. Eu posso javardar aqui o que eu quiser e o código vai todo ao sítio automaticamente. Isto parecendo que não, tanto o facto de manter o código formatado consistentemente, como o facto de eu não me ter que preocupar com essa formatação, de ser tudo automático, é uma coisa que, principalmente em codebases grandes, causa bastante diferença e permite-nos ser muito mais ágeis, porque torna o código mais legível, porque minimiza diferenças depois olhar para o Git, ao fazer code reviews e por aí fora, não aparecem lá alterações desnecessárias, e essas coisas todas acumulam e tornam o processo todo muito mais eficiente. E a terceira coisa era correr testes.
que, como eu disse já no início, eu posso correr testes para este projeto usando aqui o Cargo Test. E neste caso isto é bastante rápido porque só há aqui 2. Podemos imaginar um cenário em que eu tinha 200 testes e se calhar eles demoravam muito mais. Oi? Está maluco isto. Pronto. Estes 2 testes, no caso de Rust, estão aqui. São estes 2. Este módulo tem uma função que soma 2 números, recebe 2 inteiros e soma-os. E tenho aqui 2 testes em que verifica que basicamente com mais 1 é igual a 2 e que 2 mais 2 é igual a 4. São os únicos testes que eu fiz aqui. A forma lenta de eu correr os testes é eu abrir aqui um split ao lado e escrever cargo teste. Isto não escala muito bem porque, novamente, só tenho 2 testes, mas se eu tivesse 2000 testes, se calhar isto já não, em vez de ser instantâneo, se calhar já demorava 1 ou 2 segundos. O que eu quero mesmo é se calhar só correr aqui um teste específico. Ou até corrê-los aqui com um atalho no terminal em vez de estar aqui a abrir um split e a escrever cargo teste manualmente. E isso faz-se com um plugin, com um plugin chamado Vim Test. Novamente, estes 2 são os plugins para o Vim. Existem coisas equivalentes para outros editores de textos. É só uma questão de procurar. E este Vim Test o que me permite fazer é novamente ter um atalho simples em que eu carrego aqui num atalho que foi, não sei se conseguem ver aqui em baixo, espaço SF, ou aliás seria SR neste caso, R para correr a test suite, F para correr só a test suite do ficheiro específico, ou ainda S para correr só um único teste. E isto o que faz é que quando eu corro SR, isto se calhar está aqui demasiado rápido, mas se eu for aqui ao lado, se fizer clear disto, pronto, correndo aqui o atalho, ele basicamente executou este comando em que foi correr o cargo test no módulo functions todo. Isto é equivalente a correr os testes todos deste ficheiro. Ou posso ainda, se fizer aqui clear outra vez, SR, em que ele me corre cargo test com a build completa, ou ainda um mais específico, em que ele me corre um único teste, que no caso do cargo tenho que especificar o nome exato do teste, que é o nome desta função, mas eu apenas faço isso. Eu ponho o cursor do rato dentro da função, uso um atalho e o plugin trata de ver qual é que é o nome da função em que eu estou e gerar o comando exato que corre aquele teste. E assim eu posso, literalmente a qualquer momento, à medida que vou editando o código, por exemplo, posso vir aqui mudar isto de 1 para 2. Agora estou a tentar testar que 2 mais 1 é igual a 2. Obviamente não é, portanto o teste falhou. Se eu agora mudar aqui para 3, o teste já passa a ser verdade outra vez. A versão original era esta. E posso assim estar a ter feedback imediato de tudo o que estou a fazer. Eu não sei se posso demonstrar a mesma coisa aqui no ImageFlow. Que se eu vier aqui, exato, se eu vier agora estando num projeto de Elixir, vim aqui, corri exatamente o mesmo comando, mas como o plugin detecta que isto é um projeto de Elixir, em vez de correr cargo test, já correu mix test, que é a ferramenta equivalente para Elixir. E se vocês forem ver, isto suporta todas as linguagens, todas as test suites e é também altamente configurável. E portanto isto é o que eu faço no meu dia a dia, test driven development, e tentar ao máximo minimizar o tempo que eu perco nestas tarefas repetitivas e nesse context switching, vá. Uma outra coisa que neste caso o Coq Vim também me permite fazer, e isto se calhar já é mais comum para quem esteja habituado a Java e outras linguagens com ideias mais poderosas, já existia, se bem que era um bocado clunky, mas hoje em dia também já é possível em linguagens como C, Ruby e por aí fora fazer algo do género. Vamos dizer, se eu olhar aqui para... eu tenho aqui uma função add que adiciona 2 números. Essa função é usada aqui nestes 2 testes e é usada também na função main, em que estou a importar aqui a função add e depois estou aqui a usá-la para somar um mais 1 e aqui para imprimir essa mesma coisa.
era muito fixe eu agora conseguir fazer rename desta função magicamente em todo lado. Por exemplo, se eu mudar aqui isto para add2, o programa agora falha porque, aliás, ele também encontra aqui erros e o próprio CockNVim dá-me aqui feedback imediato de que alguma coisa está mal porque esta função não existe. Eu teria que vir aqui mudar add2 manualmente para este sítio e agora aqui e pronto. Vocês percebem a ideia? O CockNVim tem funcionalidades ainda mais engraçadas em que eu posso também com um atalho, que se não me engano é espaço RN de rename, ele pega na função em que está, neste caso a função em que está o cursor, pede-me um novo nome, em vez de add vamos dizer somar, traduzir isto para português, e ele diz-me aqui, fez alterações em 2 buffers, usa WA para gravar os ficheiros para disco. Ele mexeu em 2 buffers, porque mexeu neste ficheiro e mexeu no main aqui em baixo. Também veio aqui, detectou que esta função add é a mesma que eu estava a fazer rename e portanto mudou isto também. Eu agora só tenho que fazer WA, que é o equivalente a gravar tudo, porque ele apenas fez as alterações em memória, não as gravou para ficheiro. E este rename aconteceu magicamente. Eu agora até posso vir aqui mudar de volta. Pronto, e vocês veem as coisas a mudarem em real time nos 2 ficheiros. Ok, e agora estava a ter... Ok, não, demorou ali a perceber que aquilo já não era um erro. Alguma questão até aqui? Existem algumas perguntas, se quiseres posso ler-tas. Ou se preferires, leem-se todas no fim, o que tu preferires. Podes, força. Eu também tenho mais 1 ou 2 coisinhas para mostrar. Ok, não sei, como preferires. Ok, eu mostro as 2 coisinhas que falam, também são rápidas. Ok. Pronto. Aliás, desculpa, tenho mais uma coisa para mostrar. Porque a outra tive que cortar porque é mesmo específica do Vim e acho que não faz sentido. Esta última já é de uma coisa que muitos de vocês já devem usar mais frequentemente, que é HTML. Que é um plugin também que eu já uso quase desde que comecei a trabalhar. Chama-se já agora Emmet, ou melhor, chama-se Emmet em geral, existe o Emmet.vim, existe o equivalente para o VS Code e por aí fora. E isto é para eliminar o trabalho repetitivo de escrever HTML, nomeadamente escrever lá este tipo de coisas. Agora de fechar a tag, aqui dentro escrever uma lista, desculpem, uma lista, mais elementos e por aí fora. E agora dar aqui uma classe a estas coisas e blá 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 blá. Pronto, isto, HTML é uma coisa muito aborrecida de escrever e o Emmet.vim resolve isso de uma forma até bastante engraçada, em que, não sei se vocês, pronto, assumo que HTML seja uma coisa que a maioria de vocês use, CSS também talvez, e portanto se calhar devem estar familiarizados em CSS com coisas deste tipo. Se houver um ficheiro CSS com selectors em que eu vou ao body, depois vou aos a uma lista, depois vou a uma lista com um item com a classe item e por aí fora. Pronto, vou assumir que estão familiarizados com esta sintaxe. E o motivo porque eu estou a explicar isto é que o Emmet permite-vos usar esta sintaxe para gerar HTML, em que se eu escrever aqui exatamente o que ali está, body set maior OL maior li.item maior P, e agora um atalho que Ctrl Y, vírgula, ele pega-me nesta sintaxe e gera o HTML correspondente, que pronto, basicamente corresponde a ter um body que lá dentro tem uma tag OL, que lá dentro tem um LI com a classe item e que lá dentro tem um P. Eu escrevo esta string, neste caso pronto, não posso ter espaços porque o plugin não suporta, uso o atalho e ele gera um HTML equivalente e eu, pronto, depois também já fica muito mais fácil se eu quiser acrescentar itens, agora é só copiar esta parte, mas não tive o trabalho todo de abrir fechar tags, pôr as classes e por aí fora, e posso fazer isto coisas ainda mais complexas, por exemplo, um HTML, um body lá dentro com, vamos dizer, 3 divs. Isto aqui já não é sintaxe CSS, mas é sintaxe do Emmet. Multiplicar por 3, estou a dizer que quero 3 destes e quero que em cada um deles esteja um parágrafo com a classe
paragraph mais um outro parágrafo com a classe end. Ele gera um HTML, o body, as 3 divs, em que cada uma dessas 3 divs tem 2 parágrafos, um com a classe parágrafo e outro com a classe end. E isto eu já nem imagino as horas de trabalho que este em específico me poupou. E agora sim, agora acho que terminei a parte que tinha planeado. Ok. Pronto. Ok, então temos aqui algumas perguntas interessantes. As 2 primeiras perguntas são bastante parecidas, mas basicamente é o que é que tu vês de melhor no Vim que não vês noutro editor como o VS Code, por exemplo? Isso é irónico porque, segundo o título desta talk, é suposto eu dizer o contrário. Não, mas o que eu vejo de melhor no Vim, para mim, é o... Pronto, para mim é o facto de eu já estar habituado. Eu já uso o Vim desde pelo menos o 2º ou 3º ano da universidade e isso já foi há mais de 10 anos. Portanto, basicamente já tenho experiência suficiente e muita coisa aqui montada nos meus .files, nos meus plugins para ter isto bem montado como eu quero. Em geral, o que eu vejo de fixe no Vim é a filosofia por trás de como funcionam os comandos, como funcionam os movimentos e por aí fora. Por exemplo, para dar um exemplo concreto, e pronto, agora se calhar mostrando coisas que são mesmo específicas do Vim, mas que já foram algumas delas portadas para outros editores de texto. Primeiro, a navegação, este conceito que se calhar estão familiarizados, em que o H significa ir para a esquerda, L significa ir para a direita, J significa ir para baixo e K significa ir para cima. Isto estas 4 teclas H, J, K, L, isto depois de entrar na memória muscular, isto é um tipo de movimento que fica bastante confortável. E aliás, eu tenho um plugin no browser em que eu consigo usar isso mesmo para fazer scroll de tão habituado que eu estou. Os mesmos movimentos que eu uso no Vim, por exemplo, GG para ir para o início do fecheiro, G maiúsculo para ir para o fim do fecheiro, K para cima, J para baixo, eu uso isso no browser. GG vai para o início da tab, G maiúsculo vai para o final e faço scroll com JK. Por estar habituado a isto depois entra noutros assuntos, que é o facto de estas teclas em específico permitem meter a mão numa posição fixa no teclado, não tenho que fugir ao rato, não cria tensão no pulso, que depois também a longo prazo causa outro tipo de lesões. É mais ergonómico e, diria eu, mais saudável. Outro exemplo um outro tipo de motion é para saltar para pedaços de código específico. Por exemplo, se o meu cursor do rato estiver aqui no início do fecheiro e eu quero editar este pedaço aqui, em vez de vir aqui clicar com o rato, que aliás no meu caso nem dá, ou de vir aqui com o cursor tecla a tecla para chegar com o cursor ao sítio que queria, eu tenho várias formas de chegar lá. Tenho, por exemplo, eu sei que isto está 9 linhas abaixo da atual, então posso fazer 9J, que é equivalente a carregar 9 vezes no J, ele já foi 9 linhas para baixo. Estando aqui posso fazer FP, ou melhor, FP outra vez. O F significa find e o P é a letra P, ou seja, ao fazer FP ele está a saltar para o primeiro P que encontrar na linha. Se eu fizer F2P, 2FP, salta para o segundo P que encontrar na linha. Ou melhor ainda, com um plugin, eu acho que posso fazer espaço FP. Aliás, não. Como é que é o... Eu tenho aqui um plugin que me esqueci do atalho e que, portanto, vou ter que passar à frente essa parte, já não me lembro. Pronto, mas é esta filosofia os movimentos, os atalhos, a forma como os atalhos estão pensados, as macros também é outra coisa que eu nem queria entrar por aqui. Já agora, neste plugin do browser eu também tenho exatamente a mesma coisa de movimentos. Se eu carregar no F, ele faz highlight a todos os links, e se eu quiser carregar num link, eu escrevo o que está aqui. Por exemplo, se eu quiser ir para o pull request, eu carrego no F, depois DE. Se eu quiser voltar para o código, AE,
E eu uso isto para navegar diariamente no browser sem ter que usar o rato, que para mim é muito mais eficiente. Ok. Temos uma pergunta também da Bruna Macieira e ela pergunta: quanto tempo demorou a desenvolver a versão mais simples A versão mais simples do quê? do teu setup de Vim, por assim dizer? Ora, o meu setup do Vim, que já agora está tudo open source aqui. Pronto, o meu setup do Vim, ele começou muito pequeno e entretanto evoluiu para uma coisa muito grande, mas se eu abrir aqui o fecheiro dos plugins, se calhar é exemplificativo, isto são todos os plugins que eu tenho, que pronto, cada linha destas é um plugin. Isso, se eu só para ver uma coisa, eu tenho 49 plugins instalados. Eu não os instalei a todos ao mesmo tempo, nem de todo, nem de perto nem de longe. O que eu comecei foi com uma configuração muito básica, que neste momento está resumida para aí aqui. Isto são as coisas iniciais, é uma série de coisas, e também que eu fui acrescentando e que eu fui copiando das outras pessoas que via. E depois fui acrescentando plugins, não há campeão, não vim aqui meter 50 plugins de uma vez. É primeiro com base em necessidade e segundo lentamente para me permitir aprender. Eu sempre que adiciono um plugin, eu tenho que ver quais são os atalhos que ele me dá, ou os sítios que ele me dá, e tenho que usar durante um tempo para me lembrar inconscientemente que ele existe, porque senão vou acabar a adicionar aqui plugins que fazem demasiada coisa e para a semana já não sei tudo o que o editor é capaz de fazer e vou acabar por não os usar. Portanto, quanto tempo me demorou a chegar aqui? Tecnicamente, os 10 anos, porque isto está sempre a ser alterado. Para ser produtivo no Vim, diria talvez um ano. Mas também é muito difícil medir porque era um ano em que eu ainda era estudante. Se fosse hoje aprender o Vim de raiz, se calhar aprendia mais rápido, mas por outro lado também não teria tanto tempo agora para dedicar a aprender. Mas é sempre uma evolução, isto nunca está parado. Eu estou sempre aqui a brincar com isto, a acrescentar novas coisas, a fazer tweaks. Ok. Temos a pergunta do Guilherme Martins e ele diz o seguinte: porquê é que para ti já é tarde fugir do Vim, se não gostas? Calma, eu não disse que não gosto, eu adoro. Mas adoro da mesma forma, é um culto, digamos. Eu aprendi a usar isto, gostei bastante, mas demorou-me bué a aprender. E acho que se fosse hoje em dia, com o VS Code e o Atom, por exemplo, acho que já não teria tanta necessidade de perder o tempo que perdi a aprender a trabalhar bem aqui, porque na altura era completamente diferente. Na altura não havia outro editor de texto que se comparasse a este, na minha opinião. Hoje em dia isso já não é verdade. Mas isto é só é a minha continuação da pergunta, mas se na altura existisse o VS Code, nunca te tinhas metido no Vim? É provável, não sei, é especulação isto, mas é bem possível. Eu na altura, antes de chegar ao Vim, eu andava a trocar de texto a cada semestre para aí, e não me sentia produtivo em nenhum deles, tinham todos os seus problemas. O Vim foi aquele que me disse, olha, tenho problemas também, mas podes-me personalizar à vontade. Podes fazer funções, podes configurar os atalhos todos, podes instalar uma série de plugins, e na altura não havia mais nenhum que permitisse isso. Hoje em dia já tens o VS Code e o Atom, se calhar teria ido para um desses. Ok. O Nelson Teixeira pergunta: tens acesso à documentação dos métodos da linguagem que estás a usar no Vim? Isto foi mais ou Olha, menos aqui. boa, porque eu não tenho essa nas minhas notas, mas era uma das coisas que era suposto eu ter mostrado. Por acaso tenho, sim. Isso é com o CockNVim também. O CockNVim já agora, isto é só um wrapper para language servers, que integra com language servers de cada linguagem, e depois cada um desses language servers é que dá essas funcionalidades todas de encontrar as ocorrências desta função, ir buscar a documentação da função, fazer rename delas e por aí fora. É só um standard que muitas linguagens estão a adotar agora. Mas se eu vier aqui, por exemplo, o println, que isto é uma macro do sistema, acho que é só mesmo capa maiúsculo, e abre uma documentação. Isto é a documentação oficial
da função. Eu já não me lembro agora de cor como é que eu faço scroll nesta janela, mas sei que dá. Se eu vier aqui ao add, que é uma função minha, como ela não tem documentação, ele dá-me só a assinatura da função que eu declarei. Mesma coisa aqui para o print. Portanto, sim, consigo fazer isto. Acho que era o que estava a perguntar. Se não me engano, em Elixir também consigo. Se eu vier aqui a uma função qualquer. Ok, Elixir não. Em Elixir não dá, aparentemente, provavelmente porque o language server de Elixir não suporta esta feature específica. Mas sei que em Rust e em Ruby pelo menos dá. Ok, temos aqui uma pergunta que devia ter sido se calhar feita mais na altura, que eu agora não estou a perceber o contexto, mas a pergunta... não, ainda temos uma antes, ok, de Pedro Alves. Alguma sugestão de plugins para fechar chavetas automaticamente? Praticamente todos os editores têm isso, mas nunca encontrei algo que funcionasse direito no Vim. O fechar chavetas automaticamente, estamos a falar de, por exemplo, eu declarar uma função e abrir chaveta, e ele neste caso escreve-me automaticamente a chaveta correspondente para fechar. Se eu puser um new line, ele já a mete no sítio que ele pensa que é suposto. Isto acontece também para parênteses retos, para aspas, para aplicas em Rust não existe, para parênteses e por aí fora. É assim, o que eu uso aqui funciona bem QB. Eu lembro que ele tinha um problema, não me estou a lembrar qual é. Qual é que eu estou a usar aqui? É este, se não me engano. Isto, com uns certos tweaks, funciona impecavelmente. É este, sim. Ok, sem tweaks, não tenho nada configurado para isto. Portanto, é este plugin tem-me funcionado bem. Tenho alguns problemas, por exemplo, quando estás a tentar editar coisas a meio de uma chaveta e ele fecha-te uma chaveta que afinal já estava fechada e tens que tu apagar manualmente, mas fora isso, no dia-a-dia normal, funciona bem. Ok. A tal pergunta que eu não me lembro bem do contexto, eu posso explicar a pergunta. Ok. Pronto, tinha a ver com o comando, se não me engano, Ctrl+Y, vírgula, para gerar o HTML. Eu queria saber se ele também me permite gerar o ficheiro CSS e fazer a linkagem de um ficheiro com o outro. Se permite gerar um ficheiro CSS? Sim. Associado ao HTML. Ou o CSS no próprio HTML. Não sei se estou a perceber. Queria gerar... ou seja, eu aqui estou no index HTML. Querias que ele gerasse um ficheiro CSS e pusesse aqui o link. Sim, no HTML. Sim. Não, o Emmet, o Emmet não tem contexto de ficheiros. Isto é só... Ele só pega nesta string e converte para uma string diferente. Tu podes gerar... acho que consigo gerar... Deixa-me ver se eu me lembro. Eu posso gerar um link... rel style sheet. Acho que ele consegue interpretar isto. Exato. Agora, ele não te vai criar um ficheiro ao lado porque ele nem sequer sabe o que é um ficheiro. Ok. Depois temos a pergunta: que editores recomendas? Atom e VS Code. Ok, bastante simples. Temos uma pergunta acima que eu me esqueci, que veio da Ana Conceição, e ela perguntou: quais são os problemas mais comuns que tens no Vim? O clichê do costume é sair, mas isso eu sei. Olha, ironicamente não consegui agora. Problemas no Vim. Acho que no Vim em si não tenho problemas, acho eu. Os problemas que tenho são com plugins do Vim, que provavelmente também haverão problemas equivalentes noutros editores. Por exemplo, esta questão dos language servers. Este Koken Vim integra com language servers, e a vantagem deste sistema de language servers é que eles são agnósticos a editor de texto, ou seja, aquilo que eu faço com o language server de Rust no Vim é o mesmo que quem for usar Rust no VS Code vai fazer, porque é o mesmo language server integrado com dois editores de texto diferentes. Os problemas que eu tenho são
quando às vezes esses language servers falham ou porque não tem uma dependência instalada que é necessária para ele correr, ou porque o language server tem um bug, mas é um bug que também provavelmente virá a acontecer no VS Code, ou quando a integração quando este CockNVim ainda não tem uma feature específica que os language servers suportam, mas que o CockNVim ainda não implementou. No Vim em concreto, ok, tenho um problema que é a sintaxe para escrever plugins e para escrever comandos e por aí fora, que é uma linguagem chamada VimScript, que é das linguagens mais horrorosas que eu tive que aprender. Hoje em dia já dá para fazer plugins em Lua e em Python e por aí fora, mas ainda não me consegui meter nisso. Mas esta é uma antigamente tinha que se usar VimScript mesmo e era penoso, digamos assim. Ok. Depois temos aqui uma pergunta do Luís Abreu e ele diz o seguinte: quando é que vais fazer o teu editor de texto e assim deixar o Vim? Porquê? Não, isso não se faz. Não vou fazer isso, não tenho intenções de fazer isso. Isso só me faz lembrar uma coisa. É esta a resposta que eu tenho em relação a isso. Como é que eu abro esta imagem? Pronto, esta é a minha resposta a essa pergunta. Okay. Mais alguma? Sim, ok, estava também a ler a resposta, está muito engraçado. Ok, temos aqui o Francisco Costa, ele disse que tinha duas perguntas. No início, o NAPS fala da curva de aprendizagem. Assumindo que grande parte das pessoas que entram no curso não têm experiência, até que ponto lhes compensa aprender a usar o Vim? Para usarem durante todo o curso e futuro ou usar... ok. Basicamente até que ponto é que compensa usar o Vim no curso e para o futuro, como estudante que nunca usou? Não compensa. É uma pessoa que nunca usou nada, percebes que está totalmente fresquíssima, que entra e não conhece nem o Sublime, nem o Atom, nem o VS Code e apanha laboratórios de informática 1 e apanha o Vim. Pronto, mas a curva de aprendizagem desses outros, vou falar no VS Code e no Atom, que acho que são os melhores hoje em dia, continua a ser muito mais fácil do que o Vim. Principalmente não sabendo nada, porque é assim, não sabendo nunca tendo programado antes, se calhar pelo menos usaste o Word ou o Notepad. E o VS Code é muito mais intuitivo para quem conhece o Notepad do que o Vim. O Vim, a partir do momento que já tens que explicar como sair do Vim, já está aí um problema estranho, porque tens que explicar a noção de estados, de que existe normal mode e insert mode. Quando estás em normal mode não estás a escrever, estás só a andar com o cursor e a fazer comandos. Depois há comandos que funcionam em normal mode e outros que funcionam em insert mode, mas podes fazer comandos que funcionam nos dois. Depois podes fazer comandos que só funcionam quando estás num fecheiro de uma linguagem específica ou numa situação muito específica. Há muita coisa que tens que aprender para usar o Vim enquanto editor de texto de uma forma confortável, enquanto que num VS Code tu abres o editor de texto e ele já está lá e tu sabes o que fazer. Agora, depois de perderes 2 anos a aprender a usar o Vim e a configurá-lo e a aprender plugins e por aí fora, o Vim fica brutal e se calhar arrisco dizer que se perderes esses 2 anos fica melhor do que ficaria um VS Code. Mas são 2 anos. Ok. Temos aqui também do Francisco Costa a opinião dele. Ele diz: o Prettier deveria estar em cada um dos editores ou como algo que o repositório deveria tratar em cada push, pull request, etc. Quando ele diz o Prettier, a configuração do Prettier ou... Exato, se deveria ser cada um dos programadores a executar o Prettier, pôr o código todo formatado, ou se deveria ser o repositório que depois quando recebe os push ou depois nos pull requests que trata de meter o código bem formatado. A primeira sem dúvida. O que o repositório deve fazer é ter uma build que verifica que está formatado e que falha se não estiver. E impede pull requests mal formatados de serem merged, por exemplo. Isso é o que nós fazemos sempre. Porque se pões o repositório a formatar o código por ti, o que acontece é que
estás no teu branch a fazer o teu trabalho, fazes push de uma alteração e o repositório de alguma forma vai lá e faz um push por cima do teu e depois o teu histórico está diferente do servidor e tu não sabes porquê. O mais natural é tu teres configurares o teu editor de texto ou o teu sistema para formatar automaticamente, submetes o código já formatado e o repositório, o GitHub, por exemplo, apenas verifica que a formatação está correta. Ok, já está na hora, mas como isto começou a se calhar um bocadinho mais tarde, temos tempo para mais uma pergunta. E a pergunta que temos é do Luís Pereira e ele diz o seguinte: o que achas de IDEs de uma só linguagem como PyCharm ou CLion? Como que é? Eu nem conheço isso. PyCharm. Suponho que seja uma ideia para escrever Python. Ok, já ouvi falar nisso, sim. Acho, assim, não conheço os ideias específicos e não sei o que é que eles fazem. Duvido muito que façam muita coisa que não dê para fazer num editor, num destes 3 editores que falámos, basicamente, pronto, Vim, VS Code e Atom, já, com os plugins que têm já permitem fazer todo tipo de coisas. Normalmente a feature que era mais útil para editores específicos, pronto, o caso que eu conheci era usar o NetBeans ou o Eclipse para Java, porque dava imenso jeito para fazer debug, para ter acesso a breakpoints, para ter aquelas integrações específicas que aquilo tinha com Java, com JVM e por aí fora. Para desenvolver em Unity, por exemplo, que era C Sharp, também havia coisas do género. Mas esse tipo de features já existem todas em editores genéricos. Ao aprender a usar um editor específico para uma linguagem, o que está a acontecer é que estás a ficar ainda mais preso a essa linguagem e se depois um dia ou mudas de emprego ou mudas de linguagem ou a tua linguagem evolui e o editor não acompanha, ou porque estás a fazer Python mas também precisas de HTML agora e o PyCharm se calhar já não tem tão bom suporte para isso, estás a perder aí, porque estás a usar uma coisa que é específica para uma linguagem ou para uma ferramenta e quando deixas de usar essa ferramenta estás lixado. Se calhar tens que aprender outro editor nessa altura. Ok. Tínhamos mais algumas perguntas, mas vão ter que ficar para uma próxima talk, numa próxima edição da SEI. Por mim estás à vontade. Ok, se não te importares, não Mais há 5, 10 grande minutos, problema. tudo bem. Ok, então. Qual é que vem a seguir? É do Pedro Alves. Aprender a usar... ok, isto é uma opinião. Isto também é uma opinião. E ok, afinal temos temos mais uma pergunta. David Duarte. Eu usei o Vim e até gostei dele, apesar de utilizar o VS Code mais. No entanto, gostaria de aprender mais sobre Vim. Onde posso obter bom material para a aprendizagem? Aqui, se bem me lembro. Eu nunca explorei muito isto. A minha aprendizagem de Vim foi à base de bater com a cabeça contra o teclado e procurar no Stack Overflow. Mas este Vimcast tem coisas muito giras. Ou então, fazendo um pouco de shameless marketing. Não, calma. Ok, pode ser isto. Tenho aqui 2 blog posts escritos por um gajo que até percebe de Vim. Ou melhor, este não é um blog post, isto é um de 3. Parte 1, depois há parte 2 e 3. Este em específico, este já é 2017, isto eram 3 coisas que eu falava sobre Vim, que algumas até são parecidas com o que eu falei nesta talk. Este aqui já é mais específico para Elixir, mas pronto, foi um bocado a minha tentativa de dar uma espécie de uma introdução a Vim, em que já agora, o primeiro parágrafo, estou-me a relembrar agora, era precisamente para não aprendas, usa outro. Ok. Entretanto, surgiu mais uma pergunta que é... ok, é do José Pereira. Ele diz o seguinte: não tem a ver com esta talk, mas referiste no início que tens algo a dizer em relação a teclados. O que nos podes recomendar, resumidamente? É assim, se for mesmo para ir full throttle nisto, é este.
É este. Este ou este que um colega meu tem. Eu para dar uma ideia, eu montei o teclado que eu tenho aqui, que se calhar vocês estão a ouvir o barulho, fui eu que o montei. E é uma coisa deste género. Pronto, o meu teclado é muito parecido com este. Comprei as peças e montei, porque eu queria este layout específico. É o que ajuda bem naquelas questões que eu estava a falar de saúde, de conforto e por aí fora, porque, muito resumidamente, esta zona aqui, estas teclas aqui meio na parte interior, é onde é suposto ficarem os polegares e todo o resto é para o resto dos dedos. E a ideia é que, pondo aqui o Ctrl, o Alt, essas meta keys por aí fora, com este layout, a vossa mão nunca tem que sair do sítio, o que não só faz com que seja mais rápido chegarem às teclas quase todas, como faz com que o vosso pulso não mexa. Isso é, ao mesmo tempo, melhorar a produtividade, porque chegam mais depressa às coisas, e melhorar a saúde, porque não estão a pôr tensão nos vossos pulsos. Que é uma coisa que, se forem passar 8 horas por dia num teclado, 5 dias por semana, durante o resto da vossa vida profissional, quando chegarem aos 40 anos, se estiverem num teclado de chiclete dos portáteis, vão ter problemas nos pulsos, quase certamente. Aliás, colegas meus já têm. Portanto, uma coisa destas, para mim é uma melhoria tanto de produtividade como de saúde. Também tem a sua curva de aprendizagem, mas eu diria, quando comprei esta primeira vez, já há uns anos, diria que demorei 2 semanas a conseguir escrever à mesma velocidade que escrever num teclado normal, e depois mais 1 ou 2 meses para escrever ainda mais rápido. E hoje em dia... E é uma boa peça de conversa. As pessoas veem este teclado em cima da mesa e ficam curiosas. É engraçado. Ok. Acho que não temos mais perguntas e pronto, para finalizar, gostava de agradecer ter estado aqui para dar esta talk. Acho que foi uma talk bastante como quem boa diz. mesmo. Sim, pois, aqui como quem diz, é verdade. Mas numa outra ceia havemos de poder fazer isto presencialmente. E acho que foi uma boa talk e acho que falo por todos quando digo que aprendi bastante, de certa forma. Não, foi mais uma espécie de curiosidades. Tenho mais vontade agora de brincar um bocadinho com o Vim do que tinha há uns tempos atrás, mas pronto, acho que é isso. Acho que podemos dar a talk por terminada e muito obrigado mais uma vez.